Então, boa noite a todos. Obrigado aí por estar prestigiando aqui mais um evento aqui da ETEC. A ETEC é a Associação dos Arquitetos, Engenheiros e Técnicos de Cotia. E nós temos procurado aí, através até do nosso próprio corpo, divulgar muita coisa a respeito da engenharia, né, da arquitetura, e procurando agregar os profissionais aqui da região. Hoje nós vamos ter uma palestra com o professor Álvaro, né, professor? E ele é especialista aí na parte de pavimentação, concreto e tal, e como não podia ser, ele vai começar pela base. Né, Álvaro? Então, a gente espera que tudo corra bem, que todos aproveitem e que saiam daqui bem mais, com mais conhecimento do que quando entraram, né? Com certeza isso vai acontecer. Então, eu vou deixar a palavra com o Álvaro, ele vai fazer a sua explanação. Essa nossa apresentação, ela está sendo gravada e depois ela vai ficar no nosso site, no site da ETEC, a etec.org.br, e à disposição de vocês, e também nas redes sociais, Facebook, LinkedIn, Instagram, ela vai estar lá para todos poderem, aqueles que não puderam acompanhar hoje ao vivo, vão ter oportunidade de assistir, e aqueles que tiveram oportunidade de assistir e de repente sobrou alguma dúvida, vai lá e assiste outra vez, que isso é muito bom, né? Então, Álvaro, deixo com você, boa sorte aí, que tudo corra bem e que todo mundo saia daqui enriquecido hoje, mais um pouco. Obrigado, Arthur, obrigado a todos, obrigado pela presença. Agradecendo a ETEC, a Associação dos Arquitetos, Engenheiros e Técnicos de Cotia, a qual tenho a honra de participar da diretoria. Ao CREA São Paulo também, que nos ajuda aí nesse processo de divulgação e tudo mais, e incentivo aí para a gente estar fazendo. E todos aí que estão participando, espero que a gente consiga trazer um pouquinho mais de informações, né? Dentro da nossa apresentação de hoje, a gente vai estar falando sobre tecnologia de pavimentação, subbase e bases. Lembrando sempre que quando a gente quer explanar ou discutir sobre pavimentação, a gente tem que estar preocupado com o quê? Segurança e durabilidade dos pavimentos. Então, não adianta a gente começar a discutir e falar assim, mas o pavimento não está dando certo, o pavimento não funcionou. Tá bom, mas não é só a capa, não é simplesmente a qualidade da massa que vai vir. É lógico que ela vai interferir em muito dentro do nosso processo. Mas se a base e a subbase não tiver bem feita, com condições de receber as cargas que elas vão ter, não adianta. Nós vamos ficar na eterna discussão, né? Então, nós temos que lembrar sempre que todo conhecimento é uma roda. Quer dizer, a gente está sempre rodando dentro do nosso processo de aprendizagem. E não deve servir para encher linguiça. Quer dizer, o nosso conhecimento, nosso processo não é para ficar nessa discussão. Diariamente surgem problemas e quase sempre temos que cortar o bendito abacaxi. Todo dia tem um problema, qual que é a interferência? O nosso pessoal aqui está dentro de prefeitura, qual que é o problema que teve dentro do pavimento, reclamação, discussões e tudo mais. Ou até engolir sapo. Quer dizer, a gente é obrigado, desse processo, ainda ficar tendo, além de ouvir,
tendo que falar para o meio agora, vou ser obrigado a fazer isso. Mas antes de deixarmos o leite derramado na mesa, temos que parar e pensar um pouquinho. Tá, o que eu estou fazendo de errado? Existe uma falta de tecnologia disponível para a gente? Existe um desconhecimento? O que está me faltando nesse processo até agora? O que eu estou errando? Aonde está esse processo? E para não ser pego de surpresa, né? Ou de calça curta. Por quê? Falta informação, gente. É importante lembrar que os desafios ocorrem, mais com o devido conhecimento, você pode acertar na mosca. Quer dizer, essa é a alegria e a felicidade que a gente tem dentro desse processo e acompanhando, correto? Portanto, não faça transbordar o quê? A água no copo. Não deixem. A gente não pode deixar isso acontecer. Esse trabalho nosso e dentro desse processo nosso de engenharia, o nosso trabalho é o quê? É técnico. Todo o nosso trabalho tem que ser embasado justamente na área técnica. E nem procure fio ou pelo em ovo. Quer dizer, não temos que ficar nessa discussão e ficar quem que é o culpado. O culpado está ali. Aconteceu ou um pavimento, ou um dimensionamento de pavimento, ou o processo todo, e como que eu tenho que identificar para que não aconteça mais. Então, partindo já para a nossa área, vamos falar assim, nossos assuntos, nós temos um entendimento que tanto o revestimento, base e a subbase e o subleito estão ali para quê? Cargas e tráfego. Ela é dimensionada para receber essas cargas. Ela é dimensionada também para os intempéries. Você tem todo esse processo que ela vai estar sendo sol, chuva, além da carga, derrapagem, você tem todos esses estudos que você tem que estar avaliando. E dentro desse processo do pavimento, nós estamos trabalhando com um material que é permeável. Ele tem o processo, ele tem os índices deles de permeabilidade, e dentro desse processo temos o quê? Infiltração de água. Se eu já sei dessas características, e essas características estão bem explícitas, por que a gente erra? O que está faltando? Quais são os processos? O que não está adequado? Então, quer dizer, eu estou errando no projeto? Eu estou errando na qualidade dos materiais que estão sendo empregados? Ou todo o processo construtivo está errado? Os equipamentos que estão sendo utilizados não estão sendo adequados? Porque, às vezes, pode acontecer isso. Posso estar trabalhando com um projeto muito bem feito, contratei uma empresa, contratei um especialista que me fez um projeto adequadamente, só que o processo construtivo está totalmente errado. Por exemplo, eu não tenho equipamento, eu não tenho uma reta, eu não tenho um rolo adequado e não tenho uma fiscalização adequada dentro desse processo. Os materiais que estão sendo empregados, que tipo de qualidade? Eu checo esse tipo de material? Eu estou avaliando que material que eu estou criando na minha subbase, na minha base? E depois ainda uma outra apresentação, a gente falar só de revestimentos e as dificuldades que nós temos com revestimento. Então, quer dizer, quando a gente vem falar de pavimento perpétuo, o que a gente está querendo? Que ele seja durável, que ele tenha um tempo muito mais constante. Então, para dentro desse processo, eu tenho que ter o quê? Resistir aos esforços de trincamento, que é o que eu quero que o meu revestimento tenha isso. Para justamente quando a gente está vendo, a gente passa numa rua, numa estrada, a gente começa a ver as trilhas de roda. Então, quer dizer, ali já está tendo um comprometimento, quer dizer, o esforço está sendo repetitivo e já está começando a chegar no limite. E com o tempo e esse processo vindo, vai vir todo o processo de trincamento da minha faixa. Dentro da base, o que eu quero garantir da base? O que ela tem? Ela recebe praticamente toda a carga. Porque depois da capa, ela é distribuída dentro da base. Que deve resistir a esforço de trilho da roda. Então, quer dizer, ela também está recebendo esse processo. Ela também está recebendo toda essa carga. Então, dentro dessa minha análise, a minha análise de base, a minha análise de qualidade do material, a qualidade do tipo de traço que eu vou estar utilizando, das misturas que eu vou estar utilizando, da minha compactação tem que ser muito adequada. Porque ela tem uma função muito importante. E na minha subbase, é a função de resistir à fadiga. É o limite máximo. Daí, depois dela, não tem qual é o processo. Ela tem que resistir.
Ela tem que me garantir que eu já estou fazendo o meu processo todo e ela está degradada. Se ela estiver degradada, o que eu posso estar fazendo nesse processo? O que a gente vai conseguir interferir? Definição de pavimento. Segundo a MNT 72007, o pavimento é uma estrutura construída após a terraplanagem e destinada economicamente e simultaneamente ao seu conjunto. O que é esse seu conjunto? Primeiro, resistir e distribuir ao subleito os esforços verticais produzidos pelo tráfego. Melhorar as condições de rolamento quanto à comodidade e segurança. Resistir aos esforços horizontais que nele atuam, tornando mais durável a superfície de rolamento. Então, bom, isso aqui já é uma definição de norma. Isso é que eu quero. Isso é o que a gente busca. Isso é a eficiência do pavimento. Então, o pavimento é uma estrutura construída após a terraplanagem, destinada a resistir e distribuir ao subleito os esforços verticais oriundos dos veículos, a melhorar as condições de rolamento quanto ao conforto e segurança e a resistir aos esforços horizontais, tornando mais duráveis a superfície de rolamento, conforme o processo do DNR. Conforme Santana escreveu em 93, pavimento é uma estrutura construída sobre as superfícies obtida pelo serviço de terraplanagem com a função principal de fornecer ao usuário segurança e conforto, que devem ser seguidos sob o ponto de vista da engenharia, isto é, com a máxima qualidade e o mínimo custo. Gente, está ali. Todo mundo tem a mesma concepção. O que é essa concepção? O que de fato deveria ter no meu pavimento? O pavimento é uma estrutura construída após terraplanagem por meio de camadas de vários materiais de diferentes características de resistência e deformabilidade. Essa estrutura, assim constituída, apresenta um elevado grau de complexidade no que se refere aos cálculos de tensões e deformações, conforme Souza em 1980. Tem alguma coisa lá de 80, de 93, de 70 e pouco, que difere da minha realidade, do que eu busco hoje, do que a gente espera do nosso pavimento? Como a gente já comentou do processo, o que ele faz? Toda a parte de rolamento da estrutura do pavimento, que está no revestimento, ela vem distribuindo essas cargas dentro da base e da subbase. Então, conforme o tipo de carga, e se eu tiver com as bases, subbase muito mal feitas, a minha durabilidade do meu pavimento vai ser muito mais curta. Então, então agora eu consigo ter um entendimento. Tá, agora eu consigo ver que simplesmente, então a trilha de roda, então qual que é a carga? Então, gente, significa que a gente tem que estar dentro do nosso processo, das nossas análises de carga, é muito importante. Então, quando a gente fala de planejamento, de processos, de como estruturar e como dimensionar um pavimento, por isso que a gente tem que sempre estar levando em consideração e nas contas de cálculo de dimensionamento que tipo de carga, qual é o tipo de perfil do viário que vai ser, daqui 10 anos, 20 anos, como que essa vai se comportar nessa região, nessa distribuição de cargas. Porque com essas informações é que o projetista faz o dimensionamento das camadas. Conforme essas camadas e conforme as resistências é que eu vou estar definindo a vida útil do meu pavimento. Então, não adianta a gente simplesmente falar assim, dimensiona de qualquer jeito. Não é dimensiona de qualquer jeito, porque essas cargas interferem. Então, lá vocês vão estar olhando, quais são os pontos mais críticos que a gente enxerga bastante, né? Primeiro, você pode ter diversos tipos de pavimento. Pavimento de concreto, os flexíveis, todo o processo, mas base e subbase e tecnologia delas são as mesmas. Você, conforme o tipo de capa de revestimento final que você vai estar utilizando, ela te dá uma referência de grandeza, mas nossos processos de compactação, de terraplanagem, para fazer a recuperação, eu faço meu subleito, minha subbase, base, seguem os mesmos critérios técnicos.
Classificação dos pavimentos, conforme essas estruturas correntes, essencialmente pode ser classificar a estrutura de um pavimento em pavimentos flexíveis, pavimentos rígidos, pavimentos semi-rígidos e pavimentos invertidos. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa, Belite? Oi, Álvaro, por enquanto não. Pode dar sequência. Tá bom, então. O que a gente considera como pavimentos flexíveis? São aqueles constituídos por camadas que não trabalham a tração. Normalmente são constituídos de revestimentos bituminosos delgados sobre camadas. Agora nós começamos a ter um entendimento que para mim definir esse meu processo, eu tenho que fazer todas as características de dimensionamento tradicional. São consideradas características geotécnicas dos materiais a serem usados. Eu defini que eu vou estar utilizando um pavimento flexível, beleza. Então, eu já sei que tipo, a tipologia, vamos falar assim, que é dos meus revestimentos que eu vou estar trabalhando. Em cima desse processo, as minhas características e o meu dimensionamento da base e da subbase, ela leva em consideração esse tipo de revestimento. E, às vezes, por condições, eu tenho que fazer capas com duas espessuras diferentes. Além do processo todo, tem todo o meu dimensionamento e as minhas inclinações de pista. Aonde vai estar sendo colocado, as guias e sarjetas, as inclinações. Porque, como a gente comentou, nós trabalhamos com um pavimento que ele é permeável, mas dentro desse processo e do dimensionamento de capas e de revestimento, nós temos, se ele vai estar com uma granulometria mais fechada, se os teores de bitume, qual que é o teor que eu vou estar trabalhando, as faixas de revestimento. Então, com essas informações, a gente vem no dimensionamento das bases e da minha subbase. Lembrando, gente, quando eu faço todo o meu processo de terraplanagem, de corte e aterro, para mim fazer o pavimento, eu venho dimensionando e trabalhando no meu corte ou aterro com as camadas existentes no terreno natural. Como esse terreno natural nem sempre ele atende às características do projeto, eu posso ainda vir com área de empréstimo, eu posso trazer área de fora. Eu posso, dentro das minhas características necessárias para o meu dimensionamento, ter que importar solo, para justamente a gente vir fazendo as nossas compactações. Pavimentos rígidos são constituídos por camadas que trabalham essencialmente a tração, que é o caso do pavimento que a gente está falando do rodanel, que é o pavimento mais rígido, que justamente ele trabalha, e o rodanel é dimensionado para trabalhar com cargas muito mais expressivas e muito mais forte. Eu só voltar um pouquinho aqui. Quando a gente está fazendo o desenho da espessura, a tração é justamente o quê? Eu estou tendo uma carga de compressão no meu pavimento e estou tendo uma carga de tração nesse pavimento. E o que a gente está falando? Que o pavimento flexível, ele é menos resistente. O pavimento rígido, ele tem o quê? Uma resistência muito maior. E com esse processo e essa resistência muito maior, a gente consegue trabalhar com cargas maiores. Mas por que eu dimensiono diferente? Por que alguns trechos do rodanel modificaram? Por que eu tive tanto problema? Aí, as análises que foram feitas e de processos de acompanhamento, nós temos diversos problemas de base e subbase. Compactações que foram da mesma forma. Nós não podemos ter o entendimento que eu estou fazendo uma placa de concreto e simplesmente essa placa de concreto ela vai resistir e eu não tenho que ter uma preocupação com as minhas bases e subbase da estrutura do pavimento. Pelo contrário, as exigências são tanto quanto a de um pavimento flexível. E outra coisa, se eu estou levando em consideração que eu vou ter uma carga excessiva, tremignon, caminhões com trem tipo muito maior, com umas cargas muito maiores, significa o quê? Ela vai sofrer um esforço muito maior.
Ah, então eu tenho que só utilizar o pavimento rígido? Eu não consigo trabalhar com pavimento flexível para ter pavimento? Lógico que a gente consegue. Nós temos tecnologia de revestimento que a gente consegue trabalhar através de polímeros, ligantes, as faixas granulométricas dos materiais, SML, SMA. Então, quer dizer, você tem um monte de tecnologias hoje que nos garantem, né, essa qualidade dentro desse processo. Então, quer dizer, o que a gente tenta, dentro de uma análise de pavimento, é determinar as espessuras e conferir a partir da resistência à tração do concreto, e são feitas considerações em relação à fadiga. Então, ela tem uma concepção um pouco diferente. E dentro desse meu processo de concepção, até a minha inclinação é diferente. Então, na verdade, quando eu vou fazer meu traçado, eu não consigo simplesmente ter as mesmas inclinações que eu tenho no pavimento flexível. Então, eu tenho que levar totalmente isso em consideração. E as minhas faixas, a minha caixa de terraplanagem sofre os mesmos processos que eu tenho que ter. E, às vezes, uma necessidade maior de acompanhamento dentro desse projeto. O projeto, na hora que ele vem com o dimensionamento, ele já vem colocado esses critérios. E como a gente tem uma inclinação um pouco menor dentro da faixa de rolamento, eu tenho que ter uns acostamentos, às vezes, com umas faixas e com uma condição melhor para que esse excesso de água consiga correr e não dando efeitos de acúmulo de água que pode nos prejudicar. Pavimentos semi-rígidos e semi-flexíveis, quando se tem uma base cimentada sobre o revestimento bituminoso, o pavimento é dito semi-rígido. O pavimento reforçado de concreto asfáltico sobre placa de concreto é considerado um pavimento composto, devido ao aumento de rigidez e, consequentemente, um módulo de elasticidade. E ele absorve parte desses esforços à tração. Dentro do concreto, quando a gente trabalha e vem a análise nossa de concreto, a gente já tem uma dificuldade de entender o que é o módulo de elasticidade. Quando a gente vem para o pavimento da terraplanagem, vamos falar assim, nós estamos trabalhando justamente com materiais que ele tem uns esforços à compressão muito menores do que o concreto. E quando a gente vai estar falando de uma deformabilidade, o material é mais deformável. E aí, às vezes, por falta de conhecimento, falta de entender quais são os tipos de materiais que eu estou trabalhando, eu acabo considerando e escolhendo os meus materiais para aplicar dentro da escolha de base e subbase, materiais que vão ter uma deformabilidade muito maior. E, com isso, ela está recebendo uma carga e nos atrapalhando nas resistências. Por consequência, meu pavimento vai estar sofrendo muito mais e tendo um processo de fissuração muito maior. Pavimentos invertidos, quando a subbase é executada com material cimentante, nesse caso, essa camada passa a absorver esforços à tração. Então, eu uso tipo uma subbase com cimento, mais cimentada, para tentar melhorar o processo. Brita graduada drenante, eu aumento tendo uma resistência maior e uma faixa granulométrica de material maior, e venho com o meu CBUQ, tentando estabilizar e tendo absorver mais um pouco essas resistências à tração. Qual é o problema que a gente tem nessas estruturas semi-rígidas ou das invertidas, né? A restauração do pavimento após o fim da vida útil. Na verdade, se eu tiver um problema na estrutura semi-rígida e invertida, que está no tratamento da subbase, eu tenho, quando eu vou fazer uma recuperação, eu tenho que abrir a minha caixa muito mais fundo do que o que usualmente a gente vê muito. Aí a gente acaba vendo muito uma operação de raspagem e tirar a fresa das capas. Isso é o que a gente mais tem acompanhado, é o que a gente mais vê acontecendo, principalmente nas estradas, quando você tem uma intervenção, às vezes, rápida, que você tem que fazer.
Mas, quando a gente tem um caso desse específico, não tem jeito. A fresagem já não tem... ela não vai dar nem garantia nem de uma sobrevida nenhuma. A recuperação do revestimento, quando atinge o fim da vida útil, acabou. Aí eu tenho que realmente refazer todo esse meu pavimento. Deles tem uma pergunta? Sim, Álvaro, tem uma pergunta do Edmar. Em relação às camadas, ele queria saber se existe um tempo para a realização de cada etapa, cada camada, como que funciona. Nós vamos chegar lá, a gente vai estar explicando, mas sim, não é o tempo. Na verdade, o que a gente tem são as condições de trabalho. A gente vai estar tentando explicar um pouco mais que, na verdade, quando você vai dimensionando, você vai fazendo as camadas, elas têm critérios, tanto da compactação, das espessuras de compactação, da escolha do material, da qualidade desse material, e dentro dessa qualidade desse material, nós vamos escolhendo e nós vamos fazendo alguns ensaios de liberação de camadas. E aí, conforme as resistências e a estabilidade desse pavimento, é que eu venho fazendo o processo. Uma das coisas que, infelizmente, em terraplanagem a gente não consegue trabalhar é sob chuva. Então, isso é uma coisa que interfere. E dentro desse processo, quando você tem material muito úmido, você não consegue trabalhar. E como você está mexendo dentro de um processo de terraplanagem, quer dizer, se a umidade estiver muito alta, você não consegue dar a compactação. Você não consegue, porque toda vez que você estiver compactando e passando com material pesado, rolo, pé de carneiro e tudo mais, e o material estando muito úmido, com muita absorção, né, você não vai tendo, não consegue. E aí vão surgindo as várias técnicas que tem no processo, de tentar utilizar cal na mistura, para ele tentar ver se ele consegue absorver um pouco mais, e existem os outros produtos, mas o grande problema de velocidade do processo é água. Então, se o material estiver muito úmido, você não consegue trabalhar. E se o material estiver também muito seco, você não consegue trabalhar. Por isso que sempre você tem que trabalhar sempre na umidade ótima, que é estabelecida sempre a partir do momento que você reconhece a qualidade do produto que você vai estar utilizando. Então, você escolheu esse material, a gente vai estar falando um pouquinho mais para frente. Então, você escolhe essa característica de material para você poder trabalhar e, a partir dela, você vai vindo e vem acompanhando. Mas eu queria apontar um complemento nesse processo. Lembra que eu comentei com vocês que a gente tem muita parte de corte e aterro? E dentro das características, às vezes, ou se é um terraplanagem dentro de um loteamento, ou se é dentro de uma estrada, não necessariamente no traçado todo o solo ele tem a mesma homogeneidade. Então, dentro desse processo, você vai ter que vir escolhendo vários pontos, jazidas, com as características adequadas do tipo de solo que você precisa garantir. Então, você vai tendo sempre essa movimentação. Então, quer dizer, o grande acompanhamento do processo é justamente, você tem que ter esse material disponível para a obra não parar, e a outra você controlar sempre a umidade. E aí é sempre a compactação, e o processo de compactação. Porque se você tiver com a umidade ótima fora e a qualidade não muito adequada, e lembra que a gente comentou processo, a gente tem projeto, as normas, procedimentos e processo executivo. Porque se o processo executivo, o que significa? Eu não tenho equipamento adequado dentro da obra, eu também me atrasa, porque eu não consigo estar fazendo o pavimento de uma forma adequada, ele não consegue chegar no grau de compactação, que é o que a gente vai querer para fazer essa liberação, adequado. Porque não adianta, às vezes, eu posso ter um solo adequado, mas o material, mas eu não tenho equipamento para fazer essa compactação. Eu fujo dos critérios de espessura. Então, tem esses detalhes que a gente vai estar colocando um pouquinho a mais. Mais alguma pergunta? Sim, tem uma pergunta do Luiz. Ele quer saber em relação à impermeabilização do revestimento, em relação à base em vias urbanas, no qual não se pode aguardar o tempo de cura devido ao tráfego de veículos, por exemplo, o CM30. Temos alternativas de material? Ele quer saber.
Luiz, não é que o revestimento é uma outra concepção nossa aqui que a gente vai falar, mas o problema é o seguinte, realmente a gente tem um problema de liberação no caso do revestimento. O revestimento, sim, a gente tem um problema. E aí, quando você tem os acessos e liberações, não é uma briga, não adianta. Se você está em dessas vias urbanas, é uma briga com a liberação, principalmente quando você tem linhas de cruzamento. Então, a gente tenta, vamos falar assim, você tem sempre os produtos e as tecnologias que já existem, mas, infelizmente, você, dependendo do caso, se você não consegue ter uma paralisação suficiente, um tempo suficiente, você realmente tem esses agravamentos. Mas, no flexível, hoje, ele ainda, nas vias urbanas, ele é um pouco não, ele é melhor nessas liberações, eu tenho maior velocidade de você liberar. E dentro do SM30 que você colocou, são as adições que a gente tem que estar trabalhando. Na verdade, você lá não modifica, você pode estar tendo alguns aditivos que hoje já tem disponível, que tentam fazer o processo de acelerar esse processo de cura. Mas, tecnicamente, tudo que eu já acompanhei, é muito pouco essa velocidade. Se você realmente não conseguir ter esse estanque, é muito pequeno, não adianta. Você vai ter, quando você tem faixas muito grandes e viário muito grande, tem que tentar ao máximo ter a interdição. Quando você não consegue ter essa interdição e você vai fazer simplesmente uma recuperação em trechos menores, aí é muito mais complicado, não tem jeito. E aí você tem que fazer a impermeabilização, que você chegou na sua base, aí você vem com da parte do binder, dependendo do caso do revestimento que for colocado, e você vem com o processo da pintura, tem que dar um tempo. E aí, se você não consegue, te atrapalha. Ainda não tem uma solução muito melhor. Você tem muito aditivo já disponível no mercado, mas melhor 100% ainda não conseguimos equacionar, ainda não. Mais alguma pergunta? Posso continuar? Pode continuar, Álvaro. Tá bom. Nomenclaturas da seção transversal, nós temos o leito. A superfície do subleito é a área obtida pela terraplanagem ou obras de arte e conformada com grade na seção transversal. Regularização do subleito, nivelamento, é a operação destinada a conformar o leito transversal e longitudinalmente. Eu venho acertando nesse meu posicionamento. Poderá ou não existir, dependendo das condições do leito, compreender cortes ou aterros de até 20 centímetros de espessura. Quando a gente vai falar do nosso reforço do subleito, é a camada de espessura constante, transversalmente e variável, longitudinalmente, de acordo com o dimensionamento do pavimento, fazendo parte integrante, desde que por circunstâncias técnicas e econômicas, será executado sobre o subleito regularizado. Serve para melhorar a qualidade do subleito e regularizar as espessuras da subbase. Então, quer dizer, se eu tenho um processo meu dentro do meu subleito, quero dar um ajuste, quero melhorar, eu quero criar uma condição mais econômica e por eu ter uma necessidade de grande ou de aumento de espessura, eu crio algumas camadas, eu crio essa camada de um reforço com condições que eu não precise ter a camada da base ou da subbase muito espessas ou com um material muito mais nobre. Então, eu vou tentando otimizar isso dentro do meu dimensionamento. A subbase, camadas complementares da base, deve ser usada quando não for aconselhável executar a base diretamente sobre o leito regularizado ou sobre o reforço, por circunstâncias técnicas e econômicas. Pode ser usado para regularizar a espessura da base. Da mesma forma, então, sempre a gente usa desses artifícios na parte técnica, porque a gente justifica, mas é uma visão muito mais econômica do dimensionamento do meu pavimento.
A base é a camada destinada a resistir e distribuir o subleito, os esforços oriundos ao tráfego e sobre o qual se construirá o nosso revestimento. Quando a gente fala do processo de revestimento, como as perguntas até aqui sempre estão surgindo justamente nessa parte de liberações de camada e finalização do pavimento, o nosso revestimento é a camada que recebe diretamente a ação de rolagem, de rolamento dos veículos. Então, ela é a final, ela é o que a gente enxerga, porque ela é a que a gente está passando, é onde o usuário está passando, onde o veículo está passando, onde o ônibus está passando, onde a carga de caminhão está passando. Então, ali é aquilo que a gente acaba enxergando e acompanhando muito mais de perto. A melhorar as condições do rolamento quando a comodidade e segurança, quer dizer, quanto mais seguro for, quanto mais silencioso for, quanto mais esse processo tiver adequado às condições normais, muito melhor e muito melhor vai ser a nossa durabilidade. Por quê? Na hora que a gente vai falar da parte de revestimento final, e aí a gente pode ter as várias técnicas e os vários processos, eu vou montar dentro de uma estrada um revestimento onde ele vai ter uma área que chove muito. Então, eu tenho que criar um revestimento que ele tenha uma condição e uma capacidade de, além da declividade, das inclinações que eu tenho que fazer, ele também tem que absorver essa água e criar um caminho que ela não fique empoçada. Então, eu crio um pavimento justamente com mais poros. Quando eu tenho um processo de revestimento dentro do meu pavimento, onde tem que ter uma condição muito mais restritiva no processo de veículos, o som, barulho, tudo mais, eu trabalho justamente o quê? Com as camadas e as espessuras e o dimensionamento dessa capa ou do nosso revestimento, que podem ser de várias faixas, de vários acompanhamentos. A gente trabalha muito nas faixas finais. Então, e dentro do processo das especificações, tanto das normas da Prefeitura de São Paulo tem bastante coisa sobre isso. A DR tem bastante coisa, e o DENIT também tem muita coisa que a gente consegue disponibilizar, até gratuitamente, a gente consegue puxar essas normas. Então, quer dizer, quando a gente vê um processo de uma obra sendo executada errada ou de forma inadequada, o desconhecimento no meio técnico não é muito aceito, porque não tem uma justificativa de falar, mas não tenho condição, não comprei a norma, não tenho a norma da BNT, não, peraí. As normas da Prefeitura de São Paulo, as normas do DR e as normas do DENIT, você consegue disponibilizar esse processo. Então, as técnicas estão aí. As técnicas estão aí para serem utilizadas. Então, você tem vários processos, vários estudos, vários dimensionamentos, várias tipologias de materiais. E aí, o que manda sempre dentro desse processo nosso, dentro do processo nosso de revestimento, e aquilo que a gente briga muito, principalmente dentro da faculdade e dentro do processo nosso de acompanhamentos técnicos profissionais e dentro da própria ETEC, é fiscalização. Se eu não tenho uma fiscalização, se eu não tenho um controle de qualidade, se eu não tenho um controle tecnológico dos materiais, se eu não tenho um controle do processo da execução, eu não tenho uma garantia. Porque se o material que eu estou pedindo para o meu revestimento vier com teor de betume inadequado, ele fugiu das minhas características do betume, que é o betume, vamos falar assim, grosseiramente, é como se a gente tirasse o cimento do concreto. Então, se eu estou mudando o meu teor de betume, eu estou mudando características do meu material. Se eu não controlo a parte de temperatura que eu estou aplicando a minha massa, também estou fora do processo. Quer dizer, se eu não estou garantindo nenhum controle de temperatura, porque na massa nós temos características. E ela trabalha justamente com material, por isso que ele vem com material quente da usina, e a gente tem um tempo para poder fazer essa aplicação. E se eu não faço esses controles e não faço esse acompanhamento, não adianta. Nós vamos estar fazendo uma aplicação que, com a primeira chuva, com o primeiro problema, você vai ver que nós vamos ter problemas muito mais crônicos. E é justamente aquilo que a gente está falando. A gente está tendo aí por aí várias obras sendo executadas
e daquelas que estão sendo feitas com pouca acompanhamento, com pouca fiscalização, com pouco controle tecnológico desse processo, dentro de 6 meses, garanto para vocês, a gente já vai começar a estar olhando e verificando vários problemas dentro das nossas áreas viárias. E quando a gente vem falar para dentro do pavimento urbano, que é o que foi comentado, as características são piores, porque se a gente não tem essa preocupação de execução das bases adequadas e da concepção do processo, eu não consigo atender adequadamente. Se eu estou fazendo um viário novo, ou uma adaptação de um viário, ou uma recuperação, ou fazendo de fato e corrigindo um viário, eu tenho todo um processo. Se eu estou fazendo um trecho, uma rua, uma parte urbana, e eu tenho que fazer essas liberações mais rápidas, eu sei que eu vou sofrer algum problema, aí eu tenho que trabalhar com algumas tecnologias, umas técnicas construtivas. O que seriam essas técnicas construtivas? Então, beleza, eu tenho que fazer o processo da base. Se a minha base eu tenho que recuperar, então vamos fazer essa base muito bem feita, vamos fazer esse recorte muito bem feito. Dentro dessa base, eu venho com a base, faço a subbase, faço a minha base adequadamente, preparo o material. Vamos colocar um binder, vamos fazer uma faixa mais só para dar a liberação do pavimento, para que ele consiga ter esse processo, essa compactação adequada. Aí eu faço o revestimento, eu posso fazer numa segunda etapa. Mas isso aí é aconselhável? Depende. Depende das condições que eu tenho, depende da disponibilidade e da forma que eu tenho de fazer essa liberação. Se eu não tenho, eu tenho que garantir o quê? O problema nosso técnico é sempre garantir uma vida útil. Então, não adianta eu simplesmente fazer de qualquer forma, porque eu já sei que eu tenho problemas, eu tenho formas, e é que a gente falou, a gente sabe que a gente não consegue ganhar uma rapidez naquela que a gente está querendo, tem uma cura de 5 horas, 2 horas, 3 horas para fazer uma liberação de tráfego, mas eu tenho outras alternativas que eu vou otimizando. E aí, quando eu chegar simplesmente na minha camada final, minha camada de rodagem, eu consigo ter um ganho de qualidade da minha subbase e da minha base. E aí sim, o meu revestimento, ele entra com um produto de qualidade, mas onde a minha vida útil dentro desse processo, ele vai ser garantido, porque a distribuição de carga que ele vai jogar dentro da minha base, ela está muito mais, como eu vou falar assim, não é reforçada, não seria bem essa palavra, mas ela está com uma qualidade muito melhor. Quando a gente fala de a parte de acostamento, parte da plataforma é constituída na pista de rolamento, destinada ao estacionamento de veículos, ao trânsito em caso de emergência, que dá o suporte lateral do pavimento. Então, quer dizer, quando a gente está fazendo uma camada e a gente sabe que a gente vai fazer esse processo, ele não necessariamente vai acompanhar todas as minhas espessuras, que é a minha, vamos falar assim, a minha pista de rolagem. Mas ela tem que ter uma condição, porque justamente se eu vou estar fazendo e vou estar acompanhando, e vou chegar com material pesado, o que é esse material pesado? Vou parar um caminhão, eu vou fazer ela vai fazer frenagem, vai frear, vai estacionar, vai parar, vai ser uma área de fuga. Então, todas essas condições têm que ser estudadas. Porque não adianta também simplesmente fazer de qualquer jeito o acostamento, porque se eu fizer um acostamento mal feito, sem estar planejado em coerência ou concordância com o meu pavimento, ele vai ser o grande vilão. Porque o acostamento mal feito dentro desse processo, ele vai o quê? Ele vai ser o drenante numa chuva, a água vai correr para ele. E se ele não sofreu o mesmo processo de compactações adequada, do processo, das tecnologias de efeito, de espessuras, tudo mais, ele vai estar absorvendo essa água e vai estar jogando dessa água, todo esse acúmulo de água, ele pode estar jogando para debaixo do meu pavimento. Então, por consequência, o acostamento sendo mal feito, eu também posso, com certeza, se eu não tive preocupação, se eu não coloquei a sarjeta, se eu não coloquei a distribuição, se eu não fiz o meu revestimento, a minha impermeabilização desse processo, a minha adequação do meu acostamento, o acostamento passa a ser o meu vilão
de todo o meu pavimento, vamos falar assim, né? Bases flexíveis, quando a gente está trabalhando, são os solos estabilizados pelas correções granulométricas. E aí, quando a gente vem falar das faixas, do tipo de materiais, a gente pode ter as suas várias, mas quando eu falo brita graduada simples, o BGS, macadame hidráulico, macadame seco, solo brita, solo arenoso fino laterítico. O que é o estudo de laterítico? Eu acho que aí muita gente não tem esse entendimento, porque a gente trabalha... O que são os solos lateríticos? É o solo no Brasil. O que é solo no Brasil? Por que você está falando do solo no Brasil? Porque as nossas características e as normas que nós trouxemos e dentro do processo nosso, a gente trouxe muito e trabalha muito em cima das normas americanas, principalmente. E a ASHTO, a STM e tudo mais, que aí a gente vem e trabalha muito com parte de CBR, CBR. Só que os solos no Brasil, a gente tem uma característica que ele tem um percentual muito grande de materiais muito mais finos. E essa qualidade desse material mais fino, ele dão estabilidade e alguns ganhos que até então eram desconhecidas. Então temos trabalhos bem feitos que hoje têm essas condições. Tive a grata felicidade de trabalhar numa empresa que tem um conhecimento e domínio muito bem dessas partes de solos que a gente chama de solos tropicais, né? Que trabalha justamente muito mais com isso. Então, essa estabilidade. Agregados reciclados, que hoje já é uma realidade, não adianta a gente falar que não está trabalhando com isso. Era um material que a gente jogava fora, disponível pelas pedreiras e tudo mais. Hoje é muito utilizado dentro da pavimentação, e eu acho que a área que mais utiliza são a parte do solo, do material fino que vem do processo da britagem. Solos estabilizados com adição de ligante bituminoso, solo betume, sais minerais, resinas, cimento Portland, que é o solo com adição de cimento, solo com adição da cal hidratada, macadame betulinoso, por penetração e por mistura, alvenaria poliédrica, paralelepípedos, que são os pavimentos duráveis que a gente fala dentro das compactações, porque hoje a gente trabalhar e todos os viários, acho que boa parte do que a gente tem, não só, acho que São Paulo e algumas cidades do interior, você tinha muito processo do paralelepípedo, né? E o problema do paralelepípedo não era a durabilidade, pelo contrário, né? É um pavimento que está aí, está durando quantos anos. O problema dele é justamente mais da rolagem, né? A trepidação e o conforto do usuário que veio criando as modelagens, as mudanças das nossas características de pavimento dos nossos revestimentos, né? A bases rígidas, nós trabalhamos com concreto com cimento Portland, o CCP, concreto compactado a rolo, CCR, paralelepípedos cimentados, brita graduada tratada com cimento, BGTC, solo cimento e solo cal. Berit, alguma pergunta? Sim, temos duas perguntas, Álvaro. A primeira pergunta é do José. Ele pergunta, falando ainda no CM30, qual o prazo mínimo para a liberação de aplicação da massa asfáltica? E se o mesmo contempla, de fato, as duas funções, de impermeabilizante e ligante? Tem Luiz, né? É o José. José, vamos falar assim, você falar para mim tecnicamente o que eu já vi na minha vida, na minha carreira profissional, já ouvi de tudo, tá? Já ouvi de tudo e já vi usar e testarem de todas as formas. Já vi tentarem trabalhar com 24 horas, já vi trabalhar com 36 horas. Então, na verdade, por norma, você tem os critérios que estão na norma estabelecidos, que tem o procedimento. E dentro do CM30, a minha último acompanhamento assim, de uma execução dentro de um condomínio, não de obra, tá? De um condomínio industrial, que tinha processo de cargas e tudo mais, ele tinha uma junção que ele sai, que é lá que é Alphaville, não é estrada,
não é simplesmente uma estrada, tá? É só para a gente linkar um pouco mais do que você está querendo. Então, ele vem da rodovia, que é uma vicinal, que liga ali, sai de Santana de Parnaíba e vai para Cajamar. E, num determinado momento, esse trecho e ela vai sofrer uma duplicação. Então, o dono do empreendimento, ele criou um acesso, onde você sai para esse acesso, né? E ele teve essas características dessa obra. E aí você tem essas velocidades. O problema é que se você tem condição, se você tem tempo e condição de aplicar com mais calma, facilita. E aí você teve as aplicações e nessa própria obra teve as condições e as recomendações pelo aplicador, pela empresa, de uma concepção de aditivos. O problema nosso é tempo e velocidade. Não vou falar para você. E aí, se for o José que eu estou imaginando, nós já tivemos essas discussões. Se você tiver a condição e tempo de fazer a liberação no seu trecho e na sua obra, e dentro dessa condição, é melhor você utilizar as condições do próprio produto, da tecnologia do produto. Agora, se você não tem e vai ter que fazer essas liberações com mais rapidez, desde que toda a sua base e sua subbase tiveram feitas com qualidade e com um acompanhamento adequado, você ganha. E aí, sim, você, a partir do momento que você utilizar alguns aditivos e trabalhando com esse produto, sim, você consegue diminuir um pouco o prazo e ter um ganho de liberação. Mas isso tem que ter obra a obra e conjunto a conjunto, tá? Não dá para bater um martelo e falar assim, não, pode mudar, pode ser geral. Não dá. Então, é obra a obra, caso a caso, tá ok? Mais pergunta, Berit? Sim, estão chegando mais perguntas aqui. A próxima é do Feli, não sei se é assim que pronuncia. Ele pergunta, por que com o passar do tempo o solo dos asfaltos vai trincando? Isso ocorre por causa do material de pouca qualidade ou já é habitual independentemente do material? Felinho, vou falar assim, você vai ter os dois processos. Se nós estamos falando da Raposo Tavares, você tem um problema de processo que ela acompanhou e a durabilidade da estrada, aí você pode ter um processo ali que, em determinado momento, ela teve problemas pontuais, uma caixa, uma compactação ou solo inadequado, que realmente você não teve um processo, e se o problema aparece muito rápido. Se o problema aparece mais com 10, 15 anos dentro do processo de trabalho dela, e aí tem que assim, analisar pontualmente, quer dizer, se ela está ganhando vida útil, trabalhou já 10 anos, 15 anos, e é a própria fadiga, ou às vezes a gente pode ter algum problema de drenagem, algum problema pontual que pode ter acelerado esse efeito. Se esse problema é o que eu falei, pode ser um problema de 6 meses, aí, de fato, não tem nem dúvida. Aí nós estamos falando de todo o processo como um todo, da terraplanagem, da subbase, da base, e daí você vem pelo revestimento, porque daí a concepção toda teve errada e mal feita. Se nós vamos falar para uma rua, dentro de uma prefeitura, ou uma operação tapa-buraco, que é outro tipo de processo, porque, na verdade, o tapa-buraco você já está trabalhando com uma realidade, o pavimento já está ali, já existe, e, na verdade, você tem os problemas que ocorrem pontualmente. O problema desse pontualmente é justamente isso. Então, a qualidade está ali, já está mal feita. E quando você refaz, e dentro de um curto espaço de tempo acontece novamente, é porque você realmente ou você não recortou ou recuperou adequadamente toda a base, porque quando se você tem um problema de panela, de trincamento, tudo mais dentro desse pavimento, a concepção pode ser muito maior. Então, aí todo o processo está errado. Então, você está fazendo um retrabalho simplesmente porque ele vai voltar novamente com a próxima chuva. Tá? Mais pergunta, Berit? Sim. O Rodrigo quer saber se é recomendada a aplicação de massa asfáltica sobre o
paralelepípedo, no caso de ruas íngremes, muito íngremes. Ingrid. Tá. A dificuldade é de você fazer, então você tem que, na verdade, no caso tendo muito íngreme, e mesmo no normal, no pavimento reto, vamos falar assim, mais plano, você tem que preparar. Não é simplesmente você... E ocorre que a gente vê muito isso. Simplesmente joga a impermeabilização ou joga o ligante e vem com a capa por cima. Não é esse procedimento, não é isso que é adequado. Então, por exemplo, quando você vem num processo, ele está mais íngreme, na verdade, você tem que levar em consideração que aquele paralelepípedo é o seu reforço de pavimento. Você é como se estivesse usando já um rachão e uma preparação de um pavimento, fortalecendo ele para um material de carga. Então, na verdade, você tem que preparar. Então, você prepara nesse sentido. Eu tenho que ter um material intermediário, que a gente chama de binder, que é uma faixa, às vezes, muito mais aberta. Eu trabalho com uma faixa de preparação melhor, para depois eu vir com minha faixa de camada com uma qualidade, vamos falar assim, melhor. Mais fechada, mais tudo. Mas, então, quer dizer, você tem que preparar o material, não é simplesmente jogar em cima a massa, não. Você tem condição sim, não tem problema, desde que você prepare esse material para estar recebendo. Então, ele serve, na verdade, ele é um material como se tivesse colocado um reforço dentro do processo, que já está lá, já existe, já está rodando há muito tempo, é um material granular com grande resistência, é como se tivesse, numa teoria técnica, você está reforçando com rachão o seu pavimento. Então, utilizando técnicas adequadas do material, na verdade, você tem até ganho de qualidade, tá? Mas não é simplesmente jogar em cima do material. Mais pergunta? Tem mais uma, sim, a última aí para essa pausa, né? É do Francisco. Falando ainda de base e novos materiais, você tem alguma experiência do uso de geogrelha sobre solos moles na substituição da troca de solo? Francisco. Francisco Marques. Francisco, o processo da geogrelha, ela ganha, o problema dela é custo, né? Nós temos o problema de custo. E aí entra naquela mesma pergunta lá acho que do Luiz, no começo, que é a velocidade de aplicação. Se você não tem... você tem uma dificuldade, o material está colocado, você coloca o material, sim, para melhorar. Só que o problema é custo. O grande X, o grande problema é custo. Se você conseguir custo e otimização, né? Às vezes você não tem material próximo, você não tem E se você não vai conseguir, de fato, organizar e ordenar a drenagem adequadamente. Então, ela é utilizada, mas, vou te falar, ela não simplesmente, ela sozinha, ela não te garante, não, tá? Pela experiência que eu tive em obras que nós já acompanhamos, nós tivemos que refazer uns trechos e melhorar, tivemos que, infelizmente, ter que fazer algumas melhorias mais específicas, porque não só com ela só não consegui 100% da garantia que é o que era esperado. Então, dentro do processo nosso, dos equipamentos que a gente usa e utiliza dentro da obra, esses são os materiais que tem que ter. Então, não dá para mim partir para um processo, uma concepção de estar trabalhando uma obra de terraplanagem se não tem um rolo pé de carneiro. Pô, mas não tem um rolo pé de carneiro, como é que eu vou trabalhar o processo? Como que você está querendo como fazer a minha compactação e adequada? E aí, outra coisa, qual que é a necessidade desse processo? Lembra que a gente falou do grau de umidade, a umidade ótima do material, a qualidade do material? Às vezes eu tenho a necessidade de umedecer esse material para poder fazer e conseguir garantir a qualidade desse processo. Então, se eu não tenho trabalho com esse do rolo, eu não consigo, me atrapalha muito. Aí a outra coisa, se eu vou trabalhar só com o rolo liso, também me atrapalha. E tudo bem, ele ajuda no processo e tudo mais, ele está lá me compactando, mas eles são etapas. Eu tenho que trabalhar com os dois equipamentos. Esse é o ideal, esse é o adequado. E outra coisa que a gente esquece de acompanhar, esquece de verificar,
que são as pesagens dos rolos. Porque isso também interfere, gente. A gente pensa que não, mas ali é que está, porque se eu estou passando com um rolo e dentro de uma compactação e ele está com uma pesagem fora da especificada, eu só estou passando esse material. E aí tem muito aquela discussão, né? A prática, você tem a técnica e você tem o processo da prática, que é onde se quer ganhar velocidade. Ah, quantas passagens eu dou? Não, eu já passei 2, eu passei 10, eu passei 15. Então, na verdade, esse processo de passagem de material, de quantas vezes a camada, não o que manda é a característica do material que eu tenho na obra. Então, não dá para eu sair de uma obra e vir para outra. Lá na outra, lá eu passava 6 vezes. Ainda dava uma passada de 8, de 5. Não dá. Essas características, na verdade, elas só vão ser dimensionadas para você ganhar um pouco de velocidade, de acompanhamento, de produtividade da obra, tendo o meu acompanhamento dentro do laboratório, fazendo as liberações, fazendo a liberação de camada. Porque se eu não tenho uma informação para me balizar, vocês concordam que eu estou trabalhando a cega? Estou trabalhando sem informação desse processo? O rolo de pneu também, eu preciso desses equipamentos justamente para fazer o quê? Para dar meus acabamentos finais, a minha impermeabilização, colocar meu betume para vir com a minha capa, minha material, para o meu binder, minha faixa, dependendo da que eu utilizar, faixa 4, depende do que eu vou utilizar na minha obra. Então, tem as várias características, as várias faixas de granometria, de espessuras do material, do teor de betume, que, de novo, o teor de betume é muito importante, gente. Da mesma coisa que a gente fala do cimento, é o betume. E se vocês não acompanharem e não ficarem em cima disso daí, vocês vão estar recebendo, onde está o traço de vocês, a dosagem pré-estabelecida que você estaria trabalhando com betume. Exemplo, 4.4, daqui a pouco você está trabalhando lá com 3.9. Ou, no pior ainda, você pode estar trabalhando com betume totalmente em excesso. Aí, aquilo que a gente estava discutindo da liberação da camada, pior fica, porque se o betume ele estiver totalmente fora do padrão e fora do estabelecido, a minha pega pior vai ser e o material vai estar... Eu não consigo ter as liberações adequadas que a gente quer estar fazendo esse processo. Então, dentro dessas avaliações, nós temos todas as normas que validam e fazem os acompanhamentos, terraplanagem, corte, empréstimo, aterro, regularização de subleito, reforço do subleito. Dentro desse processo da regularização do subleito, nós temos alguns critérios. Que aí vem aquele acompanhamento, que foi uma pergunta do Edmar, da velocidade de obra que eu tenho. Então, quer dizer, para a regularização do subleito, é a operação mecânica destinada a ajustar tanto a longitudinalmente, como transversalmente a camada de função da estrutura da via. O serviço de regularização, que é medido em unidade, que é a área por metro quadrado, é realizado tanto em regiões de corte e aterro, que consiste na camada final de terraplanagem. A espessura média de trabalho, tanto no corte como no aterro, é da ordem de 20 centímetros, pois está condicionada aos equipamentos disponíveis na obra. De maneira geral, os equipamentos de compactação apresentam bom desempenho até as profundidades de 20 centímetros. E algumas obras, se eu tenho todos esses equipamentos adequados, eu consigo trabalhar dentro desse processo com faixas um pouco, tentando trabalhar com material mais solto, 25, 30, mas isso é conhecendo e tendo o acompanhamento. Dentro da especificação, dentro da norma e da regra, quando eu vou trabalhar com subleito, eu trabalho com camadas de 20 centímetros. As expansões do meu material, das características do material, na ordem de menor ou igual a 2%, cabendo a determinação da compactação do CBR e a expansão pertinente. Lembrando, todo esse processo, vocês estão vendo que eu tenho que estar sempre com o laboratório próximo da gente, porque é ele que me dá as informações corretas, ele que me gera a informação se eu toco a obra, se eu acelero a obra, se eu libero mais rápido a minha obra. Porque se eu estiver trabalhando a cega,
eu vou estar trabalhando, eu tenho que ser, se eu trabalhar sem essas informações, infelizmente, eu tenho que ser, eu não posso ser rápido, eu tenho que ser rígido, eu tenho que demorar mais, eu tenho que seguir aos extremos da norma. De maneira geral, os equipamentos utilizados são motoniveladora, patrol, para dar acabamento à superfície e planicidade, rolo compactador de pé de caneiro, estático quando é solo e argiloso, solo e argila, argiloso, rolo compactador liso, vibratório quando o solo é arenoso. Posso trabalhar na mesma obra com material, mesmo que ele seja argiloso com os dois? Posso. Posso trabalhar? Pode. Tudo depende das condições. Então, essas informações, elas estão dentro do processo e são exigências. Agora, o que eu não posso trabalhar numa obra sem ter os equipamentos. E querer e esperar que eu vou ter resultados com materiais totalmente inadequados. Não dá para me ficar trabalhando em grandes áreas e grandes extensões se eu não tiver todo o meu processo e meus equipamentos adequados para eu poder estar trabalhando. A rola pé de caneiro é compactador vibratório. Além dessa compactação do pé de caneiro, ele também vem vibrando, que vai ajudando justamente no processo da compactação do material. Ele vai ajudando a fazer esse meu processo. Então, ele ajuda nessa velocidade, ele ajuda nessas aberturas, nas ranhuras que ele vai estar fazendo, ajuda também para o processo de umidade. Ah, mas não é muito, mas ele ajuda. E dependendo do tipo de material, e dependendo da condição que você tem que trabalhar, e às vezes é obrigado, você não tem um material de excelência, e você tem que fazer alguns ajustes, então, quer dizer, é muita coisa na prática que você vai adequando e vai fazendo, e vai tomando essas decisões. Rolos compactadores liso vibratório, quer dizer, vai fazendo todo o meu processo de compactação e fazendo a minha vibração, que na verdade ele vem o quê? Ele vem ajudando, ele vem transferindo e vem melhorando esse meu processo de compactação e vem trabalhando e me gerando muito mais estabilidade e compactando os materiais. Que nós trabalhamos na base, subbase, com materiais granulares, certo? Partimos dessa definição que o material é granular. Se esse material é granular, então, quer dizer, ele é solto. E aí, o que a gente tem que estar fazendo dentro do nosso processo é fazer o quê? Que ele fique confinado dentro da minha caixa e totalmente compactado. E aí, por isso da importância de todo o meu efeito de drenagem, que está na parte lateral, e da parte de confinamento e dessa capacidade deste material de ele se juntar, vamos falar assim, se é a palavra mais, ele agregar muito melhor, né? Ele está muito mais unido e compactado com essas suas granulometrias distintas. A regulação do subleito é grade de disco para mistura, homogeneização do teor de umidade. Quando eu estou com material que está totalmente disforme, eu tive que trazer um material da área de empréstimo, ele chega com um teor de umidade muito alterado, e eu tenho que ter o gradil para estar mexendo nesse material, porque senão, aí sim, a minha obra vai demorar cada vez mais, como eu falei, eu não consigo vencer a velocidade da umidade. Se esse meu material estiver muito úmido nesse processo, eu não consigo mexer, e a minha trabalhabilidade nesse processo acaba sendo muito lenta. Nunca utilizar rolo de pneu, pois a superfície acabada precisa de rugosidade para as aderências entre as camadas. Então, a gente tem que começar a ter essa percepção do qual a necessidade, em que momento que eu tenho que utilizar e que tipo de equipamento. Carro, tanque, irrigador. Acabei de falar, se a gente tem um processo de mistura e homogenização, se eu tenho uma área de empréstimo e trouxe um material que está muito mais úmido, bem. Se eu estou com um material que está muito seco, eu tenho que ter o tanque irrigador, que é justamente o quê? Aumentar e elevar a minha umidade, a umidade ótima do meu material, para que eu consiga trabalhar na umidade ótima de compactação. Se eu não tenho essa umidade ótima de compactação, se o material está muito seco, eu começo a fazer a compactação, começo a passar o rolo. Ele começa a quê? É quebradiço, é visível. Quando vocês estão andando em cima do processo de uma compactação, você vai vendo quando o solo está muito seco e vai passando o rolo, o pavimento ele vai se tornando quebradiço.
quando justamente ele está com uma umidade muito mais adequada e dentro da umidade ótima da utilização, ele já é justamente muito mais homogêneo. Você vê que ele consegue ficar muito mais adensado. Essa é essa palavra que a gente pode estar esperando para vocês. O PUV misturadora, que é para homogeneizar a camada de subleito, quando nela é adicionado aditivos, tais como cal, cimento e outros produtos, objetivando a melhoria mecânica de camada. É um material mais complexo, né, maior, então não é sempre que a gente tem esse material na obra. Então, às vezes, você tem que, de fato, então, você trabalha com gradil, se você não tem outro tipo de esse material, até o custo operacional dele às vezes é maior. Então, onde você tem às vezes fazer um reforço, uma melhoria no solo, colocando cal, ou às vezes até o próprio cimento. Então, você precisa fazer essa mistura, porque você acaba aplicando e abrindo, colocando o saco de cimento, abrindo o saco de cimento determinada na faixa que você vai estar utilizando, e aí a cada tantos que você mede dentro da condição que você está falando, dentro da sua faixa, da sua pista que você está fazendo, e você tem que vir com essa mistura do material para criar essa homogeneização. Então, dentro do controle de compactação, a gente sabe que é extenso essa forma, mas como é uma apresentação que vai para vocês também depois utilizarem dentro do processo, é bom para a gente estar sempre acompanhando. Então, lançamento das camadas de espessuras não superior de 30 centímetros de material fofo, incluindo nesses 30 centímetros a parte superficial fofa da camada anterior, de 2 a 5 centímetros. Posso usar 50? Não. Posso usar 40? Não. 35? Depende. Vamos ver se está dando material. Porque se você deixar e se você não acompanhar, se não fiscalizarem, independente se tiver um empreiteiro aqui que esteja executando, que esteja assistindo com a gente. A produtividade, é lógico que se quer uma produtividade muito maior, porque quanto mais rápido eu subir as espessuras, mais rápido e mais eu estou finalizando meu pavimento. Mas o problema é que quando eu estiver trabalhando com materiais e com espessuras muito grandes, a minha compactação ela não se torna adequada. E aí começa aquelas discussões. Eu quero trabalhar material com espessura maior, se você deixar, o cara vem com uma espessura de 40, 50 centímetros, e ao mesmo tempo ele quer vir com a passada, que são aquela compactação, mantendo como se ele tivesse o mesmo critério de 30 centímetros. Então, começa uma forçação de barra que vai denigrindo quem? A qualidade, o seu processo executivo. Então, você vai errando no seu processo executivo. Uma segunda condição será de que as camadas compactadas não devem ter mais que 20 centímetros de espessura. Então, eu ponho 30 para ficar com 20, beleza. E como é que eu faço a medida? Sempre cada 20? Não. A medida da espessura, a média deve ser feita por nivelamentos sucessivos da superfície de aterro por espessura. A cada 10 camadas, você vai lá e mede, que a média delas vai estar dentro dos 20 centímetros, que é o que a gente precisa. Então, é muito mais fácil, é muito mais cômodo dentro desse processo, que a gente não fica bitolado com a 20 ali. Então, deu 22, deu 25, deu 19. Então, ali você vai conseguindo tendo essa otimização. A manutenção do teor de umidade do solo próxima ao ótima por meio manual. Na umidade ótima, o solo pode ser aglutinado em bolas por esforço à mão, sem sujar a palma, quer dizer, você põe um material mexendo e fazendo aquele montinho, aquele molde na sua mão. O pessoal mais novo acho que não viu muito, mas o pessoal mais velho aí de carreira e de campo, com certeza você viu aquele pessoal antigo de trecho, pegar o material, botar o material na mão, ver, tem alguns até que, infelizmente, o cara, você não tem água, gospe ali, mas põe um pouquinho d'água, umedece o material, que ele vai vendo a qualidade. Primeiro ele analisa a qualidade do material, e a outra, quando ele pega o material da forma que está sendo moldado, ele pega e verifica se realmente ali, por condições de conhecimento técnico, de experiência, ele consegue, às vezes, na mão, ter essa avaliação. Da mesma forma que no passado,
dando um parênteses, hoje em dia você também já não vê mais. Mas no tempo que eu comecei de carreira, o pessoal trabalhava com concreto de ouvido, a forma que batia dentro do balão, se sabia qual que era o slump que tinha o concreto. Então, são algumas técnicas acostumado e está acompanhando que, infelizmente, estão se perdendo, né? São alguns critérios e algumas coisas que vão se perdendo. Aprendi muito com o pessoal que a parte de terraplanagem botava até na boca, para sentir, para ver como que estava esse processo de umidade. O pessoal dá risada, mas é verdade. A homogeneização das camadas serem compactadas tanto no que se refere à umidade como ao material, isso se obterá com o uso de escarificadores e arados de disco. Aí o processo de grau de compactação, como a metodologia, a parte de cálculo de ensaios. Para se obter a massa específica aparente seca do solo no campo, após a compactação, pode-se utilizar o método de nação da massa específica aparente, com emprego do frasco de areia ou do cilindro cravado, que a gente faz e calcula, e aí a gente tira o grau de compactação, se está compactado ou não. Esse é o frasco fazendo o processo de frasco de areia. Cilindro cravado, quando eu cravo um cilindro, abro a caixa, cravo o cilindro, e depois eu tiro esse material e faço a minha pesagem para obter o teor de umidade, eu calculo todo o meu processo de umidade. Speed, metodologias, para calcular o speed, mas vamos falar assim, prático, na obra, num canteiro, fogareiro. Não adianta. Frigideira, aquele ensaio de frigideira mesmo, você pegar o material, pegar 500 gramas de material, esse você calcula os efeitos, muito menor o erro, e muito mais prático para você estar tendo esse acompanhamento de umidade. Aí nós temos vários tipos de equipamentos, de tecnologia que são utilizados para medir a densidade, teor de umidade. Aí você vai falar assim, mas por que esses materiais, equipamento nuclear, radioativo, por que esses equipamentos não são tão usuais? Por que a gente não vê tanto nas nossas obras do controle de compactação de solo? Porque às vezes são equipamentos, às vezes são caros, e no processo de acompanhamento da obra, como você vai fazendo as passagens, a dinâmica da obra, às vezes é muito, vamos falar assim, o funcionário já está ali acompanhando, o técnico já está ali acompanhando, eu não tenho essa necessidade. Então, quer dizer, esse equipamento, daí eu tenho que mudar, e aí é um critério, porque às vezes quando tem uma necessidade de obra com liberações de trechos muito mais curtos, aí eu posso ir para uma velocidade muito maior e você utiliza algum desses tipos de equipamento, que eles medem automaticamente muito mais rápido até, você não tem que pegar, preparar o material, levar, medir, secar, tal. Então, você tem ele com resistências muito mais rápidas e práticas dentro do processo e dentro da obra. Medidor de densidade, o nuclear, que ele estima principalmente a propriedade física do solo solto e compactado, densidade seca e úmida, percentual de umidade, percentual de compactação e temperatura. A medida é feita pela rigidez de elétrica do material. São os equipamentos que a gente usa para fazer, como que eu vou falar, medir sons e velocidade do campo elétrico até no concreto. Só que são materiais específicos para a área de solos, que dão a velocidade e são muito mais rápido na hora da gente utilizar esse material. Mas, de novo, o problema nosso é, às vezes, as liberações de obra. Então, acaba não se fazendo tanto, e no Brasil é muito pouco usado esse processo, por causa justamente do nosso processo de liberação, mão de obra, custo de mão de obra, custo de equipamentos, são equipamentos caros, e às vezes você não tem uma demanda suficiente para você estar utilizando isso. Mas são equipamentos que existem, muito utilizados no mundo todo. As especificações do processo, dos equipamentos. O LWD, que a gente tem o Light Weight Deflectometer, que
ajuda, e dentro desse processo, me dá um módulo de resiliência dinâmico e a deflexão do meu pavimento. Então, a gente tem a parte do FWD, que é muito utilizado quando eu tenho o pavimento acabado. Aí eu venho com o equipamento que ele vem medindo com a trilha de roda, ele vem um equipamento que ele mede a profundidade, como que tem a deflexão, né, da trilha de roda. Ele é um equipamento que você tira totalmente o erro manual, né? Porque o equipamento que você colocou lá, você soltou, ele vai fazer as leituras. Ele me gera muitas informações que vão me destinar para me verificar se o meu pavimento está correto, se as minhas avaliações estão corretas. E ele ajuda, às vezes, a gente identificar, às vezes, se eu estou num pavimento e eu não tenho um mapeamento das interferências, ele também ajuda a gente entender se eu tenho uma interferência, principalmente em pavimentos urbanos, né? Ele também acaba servindo como esse orientador. E ele automaticamente ele salta um gráficozinho com as curvaturas e aí com esses índices a gente calcula esse material. Nós temos o penetrômetro sul-africano, que é um tipo de cone de penetração. Questão de 11, 12, 10 anos. De coisa de 11 a 10 anos, começou a fazer um trabalho dessa utilização do penetrômetro sul-africano nas obras da Sabesp, justamente às vezes que você tem que fazer algumas liberações de camada em processo mais rápido. Ela faz o processo de leitura também, dado o meu grau de compactação. Nós temos o penetrômetro dinâmico Panda, que é desenvolvido na França, que justamente é o ensaio que consiste de penetrar por meio de golpes manuais, o martelo, que também vão dar a resistência do solo, dentro daquelas características de profundidade que eu estou querendo. E ele é muito utilizado para a gente fazer esses ensaios de compactação através do pavimento, controle de trincheiras, controle durante a realização de aterros, controle de espessura de revestimento, também dá para ser utilizado. Nós temos uma prova de carga, que essa prova de carga, o processo dela é feito justamente quando eu estou com uma deficiência muito grande, e aí será que todo o meu pavimento como um todo está afundando? Quais são as características, o que foi de fato utilizado? Porque daí eu quero verificar se toda a estabilidade dele está funcionando ou não. A compactação dos solos granulares, os ensaios de compactações visuais são mais empregados para areia e pedregulho. Compactações de campo com laboratório, gradações, teores de umidade intermediária, pode ter resultado de menores densidades secas. Quando eu vou trabalhar com a parte de areia, a gente já não fala em grau de compactação. Aí você vai falar em compacidade. Para onde eu vou utilizar? Por exemplo, na Baixada Santista, toda a nossa área de Baixada, a gente trabalha muito com areia compactada. Quando a gente vai fazer a compactação, principalmente da utilização, quem o uso muito grande disso, principalmente quando você vai fazer aquelas valas da Sabesp, que elas fazem aquelas valas para passar toda a tubulação, e aí você utiliza muito, na região você tem muito processo da compactação da areia. Então, aí na areia a gente chama de compacidade. E aí a gente trabalha justamente que você tem um material solto, e aí você tem os índices de vazios máximos e mínimos. E aí, com esse processo, você trabalha com a umidade, você tem que umedecer esse material, vibrar essa compactação, e aí, através dela, você consegue ter os seus índices. Quando você areia, os resultados estão muito baixos, a areia ainda está muito fofa, está muito solta. Se ela está numa compacidade média, o índice vai estar sempre em 0,3 a 0,66. A areia mais compactada está sempre acima de 0,66. Mas dentro de algumas especificações, no caso da Sabesp, você precisa trabalhar com acima de 0,75, 0,70, está no limite mínimo para o processo de liberação. Berit, tem mais pergunta?
Tem mais uma pergunta, sim, Álvaro, mas talvez até você já tenha respondido. A pergunta do José Gonçalves é se na aplicação no revestimento de blinder / capa de rolamento, existe uma sequência correta na compactação, né, de rolo liso ou rolo de pneu. Sim, tem. Ela, é aquele efeito que a gente falou. Ela tem a sequência que você tem que vir fazendo no processo de aplicação. Mas eu vou falar, da mesma forma que ela tem a sequência lógica, também já vi fazer diversos jeitos. Uma coisa, vou falar assim, mesmo utilizando as técnicas e as normas, que são as nossas regras, né, o que a gente tem que seguir, uma palavra que eu aprendi muito e uso muito com os alunos é a engenharia da constatação. Então, você tem muita coisa que na prática foi utilizada e, de fato, ela funciona. Se, de fato, ela está funcionando, por que ela funciona? E aí a gente tem que entender que, às vezes, são muito tipo de característica do meu material. Então, a característica do material que eu utilizei, o local que eu estou fazendo, porque dentro das faixas que a gente estabelece do material, nós estamos falando de um agregado, estamos falando de um material da natureza, e aí a gente tem que entender. Lembra quando eu falei com vocês até da parte de solos finos e tudo mais? Então, é a mesma coisa. Então, depende dos teores de finos que a gente tem nesse material, na faixa do binder que a gente vai estar utilizando, se ela vai estar no limite mais fechado, se está no limite muito mais aberto, qual é o ganho e qual é essa característica dela para a gente estar trabalhando. E dentro desse processo nosso, seguindo aqui, dentro das aberturas de camada de subleito, então tem as várias etapas que a gente vai estar escarificando, abrindo o material, abrindo a caixa que eu vou fazer o trabalho do material. Então, aqui estamos mostrando uma vista da abertura de uma camada de subleito. Aí aqui nós já estamos vendo a vista da camada de subleito já compactada. Eu faço todo esse processo de escarificação do material para ter o tipo criar a umidade ótima adequada. Se ele tiver umedecido, que ele perca. Se é a umidade. Se ele tiver seco demais, eu vou passar a água e vou escarificar para que todo o material se torne mais homogêneo e com uma umidade muito melhor. As inspeções do processo, os ensaios de caracterização e compactação do material espalhado na pista em locais escolhidos aleatoriamente, coletar as amostras, aí são critérios de normas, dentro do processo das normas, e aí, dentro desses processos, esse é o processo meu, como que a gente vai falar, mínimo, e aí algumas obras, eu tenho que criar um procedimento interno, um processo de gestão de qualidade daquele empreendimento, daquele processo, que daí vai me justificar se eu vou fugir disso ou não, porque com esses índices e essas condições, eles me dão a certeza da garantia de amostragem do material. O controle de execução são os ensaios de umidade, material, pegar na pista, retirar, acompanhar, ensaio de massa específica aparente in situ, verificar se as determinações estão corretas, o grau de compactação do material, será que de fato ele está funcionando? Em alguns lugares, a gente pode estar trabalhando e são dentro da exigência do projeto, as camadas finais, não pode ser inferior a 100% do grau de compactação. Então, quer dizer, eu tenho que ter um material de boa qualidade, que senão não vou atingir na base, trabalhar com 100%. Dentro dos reforços, as camadas estabilizadas, as granulometrias, índice de suporte Califórnia, CBR, a expansão menor ou igual a 2%. Uma observação aqui. Energia normal compactada, não, tá tranquilo. Reforço subleito, as camadas de reforço subleito pode ou não pode existir. A sua presença se dá quando a resistência do subleito em termos de CBR é baixa, da ordem de 2% a 5%, quando eu estou com material muito ruim. De acordo com esses documentos, a camada de reforço deve ser feita com materiais granulares e naturalmente sobre a camada de subleito, devidamente compactadas. Então, quer dizer, se eu tenho o meu leito muito ruim, com material muito ruim, eu tenho que criar, e daí é o meu princípio, eu parto para
o dimensionamento da minha espessura de material com esses ensaios. Eu tenho que ter a noção de que tipo de material que vai ser o meu leito. Porque a partir dele eu tenho que vir criando os meus reforços e as minhas condições tais de dimensionamento. Se minha espessura vai ter 10, se vai ter 20, se vai ter 15, quais são as camadas necessárias que eu tenho que ter dentro desse meu processo. Dentro do meu subleito, os materiais citados de reforços, que a gente já comentou, deve compreender somente que tenha agregado graúdo e miúdo. No entanto, praxe buscar um solo com comportamento mecânico, quer em termos de resistência, CBR e cisalhamento, quer em termos de comportamento mecânico sob as condições severas de trabalho, que seria sob as condições de saturação e melhoria no comportamento de expansão e contração. Então, quer dizer, a gente tem algumas necessidades. A gente já comenta, eu tenho um material que está muito mais, ele não é tão argiloso, ele é um material muito mais siltoso, muito mais silt. Só que o silt, se ninguém viu ou já alguém trabalhar com ele, o silt é um material muito fino, que na hora que a gente vai fazer o processo tanto da granulometria, você só consegue, você faz a granulometria por sedimentação. Daí você trabalha com as provetas de água, tudo mais, dentro de um tanque de água, e daí você trabalha com o fino do fino desses materiais. E aí, nesses comportamentos dele, o silt confinado, ele tem resistências iguais. O problema é que se tiver um processo de umidade, um ganho de umidade, ele te atrapalha. E aí, esse é o grande problema. Se eu vou trabalhar numa área que eu só tenho aquele material, beleza. Então, tem que ser um material e o meu pavimento tem que ser de uma forma tão bem feita que o processo não receba, e eu tenho um controle desse processo de saturação. Reforço do subleito, a gente já comentou, quer dizer, misturas de solo, argila e areia, por exemplo, que recebe o nome de estabilização granulométrica. Solo com características de resistência de expansão e contração melhor que o subleito. Solos melhorados com cimento, se eu tenho uma necessidade, se o meu solo é muito ruim, e eu tenho uma característica de melhorar esse ganho, solo com cal, aí eu posso ter um trincamento. Vocês veem aqui que a gente já tem as separações das faixas que foram utilizadas nesse meu pavimento. A trinca por retração de reforço. Você vê, ó como que está colocado esse meu pavimento, ó a espessura de capa e ó como que está a compactação desse meu material. Então, quer dizer, essas características que são, que nos geram os nossos problemas. As energias normais, que a gente já falou bastante, em termos de geometria, a medição da camada, a norma do DNIT especifica que a espessura mínima de compactação será de 10 centímetros, no máximo de 20 centímetros, que a gente já comentou. Normalização clara quanto à espessura mínima necessária para, mas geralmente as camadas granulares devem ser no mínimo igual a 15 centímetros. Energia de compactação, um adendo que eu queria só reforçar com vocês. Energia de compactação modificada. Convém lembrar que a ideia de energia intermediária é uma invenção brasileira e não há um amparo legal em termos de normas consagradas mundialmente, como é o caso da ASTM. Então, quer dizer, a gente ainda tem algumas coisas que a gente vai criando dentro do nosso processo. Informações importantes, a contração é um ensaio pouco empregado, no entanto, é muito importante que esse valor seja avaliado se ele não vai promover a contração das camadas subjacentes e, consequentemente, da camada de revestimento. Se eu tenho um material que ele tem um processo de contração muito grande, dentro do processo de uma secagem, da grande umidade e tudo mais, ele vai diminuir o seu tamanho e, por consequência, eu vou enfraquecer e vou criar um tipo de um vazio, uma flexibilidade, um buraco, né? Criando uma ilusão de um buraco, que aí, a hora que eu passo com um caminhão, com um carro, na minha faixa de rolamento, no meu revestimento, eu crio e vou deformar e criar minhas trilhas de roda e minha deformação muito maior. Então, essa é uma preocupação e muito pouco utilizada.
Então, dentro do meu manual de pavimentação, a classificação das bases, subbases flexíveis e semi-rígidas. As bases, subbases flexíveis e semi-rígidas são classificadas em granulares e estabilizadas com aditivo. As granulares são estabilizadas granometricamente, solo, brita graduada, brita corrida, ou macadame hidráulico. Estabilizadas com aditivo, a gente está falando com solo, com cimento, com cal e com betume. No solo é solo-cimento, solo melhorado com cimento, que é usualmente que a gente fala e diz, né? Solo cal, solo melhorado com a cal, com betume, solo betume e bases betuminosas diversas. Nas subbases, nós trabalhamos com as partes de britas graduadas simples, que a gente já comentou, granulares e tudo mais. Então, esse processo segue a mesma rigidez do subleito. As terminologias básicas que a gente tem são as rígidas, que é concreto, cimento, macadame, cimento, solo, cimento. As flexíveis, solos estabilizados, que são granometricamente, solo betume, solo brita, macadame hidráulico, brita graduada com e sem cimento, macadame bituminoso. Então, as concepções que a gente já tinha comentado com vocês. E no caso de revestimento, as mesmas divisões, só que a gente tem, quando a gente fala dos flexíveis, a gente tem uma subdivisão dentro só dos betuminosos e dos calçamentos, quando a gente vai trabalhar mais com a parte de paralelepípedos, caçadas, blocos, pré-moldados, articulados, a gente chama de calçamentos. Subbases são as camadas bases, na verdade, oriundas do desmembramento de uma elevada espessura da base. Assim, pode ser dividir a base quando ela for muito espessa, superior a 30 centímetros, em duas camadas com materiais distintos. A camada superior denomina-se base, enquanto as inferiores de subbase. Quando a camada base recebe a adição de cimento e de outros aglomerantes, exemplo, a emulsão asfáltica, permite a camada resistir à tração, você ganha umas resistências. A subbase, nós também já comentamos, quer dizer, os materiais normalmente empregados nas camadas subbase são solo estabilizado granometricamente, solo brita, solo cal, solo cimento, solo com aditivos químicos, macadame hidráulico, macadame bituminoso. E aí nós temos todas as normas estabelecidas dentro do DNR, depois os processos do DENIT, com os critérios, as erratas e as liberações. Então, o que a gente tinha para falar hoje com vocês era isso, que a gente ficou meio mais preso com base e subbase. Belis, tem perguntas?